Olá, muito bom dia a todos e a todas. Eu sou a Juliana Calzin, jornalista do Globo. Essa live faz parte do projeto G20 no Brasil e tem o governo do estado do Rio de Janeiro como estado anfitrião, o Rio, capital do G20, como cidade anfitriã, patrocínio de JBS e realização dos jornais O Globo e Valor Econômico e também da Rádio CBN. Hoje a gente vai tratar de um tema que faz parte da agenda do Brasil na presidência do G20, tem mobilizado toda a indústria de tecnologia, o setor privado e, claro, também os governos. Estou falando da inteligência artificial. Se de um lado a inteligência artificial pode ser fonte de geração de riqueza, de inovação e de aumento de produtividade, por outro, a tecnologia também traz diversos riscos sociais, políticos e econômicos, inclusive quando a gente pensa em desenvolvimento social. Bom, nessa conversa de hoje a gente vai olhar para como o governo brasileiro, empresas e sociedade civil podem fazer para equilibrar esse jogo entre riscos e oportunidades da inteligência artificial. Bom, e é claro, não estou sozinha aqui, a gente conversa com a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, ela que também coordena o subgrupo de IA e Inteligência Artificial do Grupo de Trabalho de Economia Digital do G20. A gente conversa também com o Bruno Bioni, ele é chair do Data Privacy Research Brasil e co-chair da Trilha Economia Digital do T20. O T20 é um grupo que apresenta ideias sobre como enfrentar os desafios atuais e emergentes do G20. Também conosco o Fernando Ferreira, ele é doutor em inteligência computacional pela UFRJ e pesquisador do NetLab UFRJ. E aí eu começo, claro, agradecendo a todos aqui pela presença e por participar dessa live conosco. Ministra, vamos lá, queria começar já com a senhora, porque o Ministério de Ciência e Tecnologia deve entregar até junho uma espécie de plano de ação sobre IA, e aí eu queria ouvi-la sobre isso, né? A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, o que esse plano vai contemplar? E aí eu acho que seria interessante também, já para a gente abrir a conversa, a senhora explicar um pouco da perspectiva brasileira em relação à inteligência artificial. Bom dia. Muito bom dia, Juliana, bom dia, Bruno, bom dia, Fernando Ferreira, Isabelle também, que está aí entre nós, a Flávia Paz. Ou seja, para mim é um prazer poder estar trocando ideia com vocês sobre esse tema tão estratégico no mundo contemporâneo. Essa oportunidade de o Brasil sediar o G20, né, traz para nós, né, a possibilidade de a gente integrar mais ações que são estratégicas e a agenda das nações hoje. A inteligência artificial, ela vem num roteiro de impactar enormemente no modo de produção, no mercado de trabalho, nessa corrida que há no mundo, o domínio tecnológico, e, ou seja, tem uma transversalidade na vida do cidadão muito significativa, culturalmente, socialmente, economicamente. E por isso mesmo que nós estamos dando prioridade a esse debate. Nós tratamos isso como tema principal da última reunião do Conselho de Ciência e Tecnologia, que foi o momento em que foi apresentado ao presidente Lula uma exposição abrangente com 4 especialistas, e ao mesmo tempo, fazia parte já de um debate que a gente vem fazendo desde o ano passado, que é a atualização disso que você, Juliana, acaba de dizer, a atualização da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. O que é que compõe, não é, esses desafios? As questões relacionadas à infraestrutura computacional, porque a inteligência artificial requer uma capacidade instalada de computadores que têm a possibilidade de armazenar, de processar, e de ter velocidade de processamento de dados por segundo para poder ter computação em nuvem, ou seja, são desafios tecnológicos de infraestrutura que nós estamos exatamente fazendo esse diagnóstico no Brasil, seja da iniciativa privada, seja do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, ou seja, a nossa capacidade instalada do ponto de vista de infraestrutura, mas também do soft, né? Das soluções que há de inteligência artificial e a aplicabilidade dela em várias questões, seja de política pública,
seja de soluções nas cadeias produtivas, de uma maneira geral, e são soluções que já estão em curso no Brasil. Infelizmente, boa parte dessas soluções ainda são importadas. E esse é o nosso desafio. Nós não podemos ser consumidores de soluções, nós precisamos ser produtores, porque isso diz respeito à nossa autonomia. Então, ainda a estratégia brasileira está em curso e o presidente nos cobrou. Eu fui fazer essa provocação ao presidente, aí o presidente tomou um prazo, né, para que a gente, agora na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, apresente um plano. Então, nós estamos fazendo uma força-tarefa, já baseado na atualização da estratégia brasileira, para apresentar um plano em junho, com a participação de setores públicos, de setores privados, da academia, da ciência. Então, está em curso uma força-tarefa para que a gente apresente esse plano que tenha desde diagnóstico, não só diagnóstico, mas as necessidades para melhorar a nossa infraestrutura, de capacitação de pessoas, né, perceber os centros de competência que já existem no Brasil, são 10 centros de competência, são centros aplicado, e hoje mesmo aqui em Pernambuco eu vou inaugurar mais um, o Embrapi e o Parque Porto Digital com o CESA, que será mais um centro de competência. Então, é só uma manchete assim, a gente vai conversando mais, porque senão eu não termino. Não, tá ótimo. E tem, só dessa exposição inicial, a gente tem vários pontos importantes para tratar e a gente vai aprofundá-los aqui hoje. Mas eu queria colocar o Fernando e o Bruno nessa conversa também, porque essa estratégia, né, dos países de colocarem a inteligência artificial com um plano de longo prazo, que considera também o desenvolvimento de infraestrutura, ele não é exclusivo do Brasil, vários países estão fazendo isso, alguns que já estão mais avançados, alguns que ainda precisam caminhar mais. Agora, Fernando, vamos lá. Por que é importante o Brasil ter essa visão de longo prazo e o que você considera que seja essencial dentro desse plano estratégico? Bom, primeiramente, bom dia, né? Eu queria agradecer o convite aqui para estar, né, participando dessa roda, que é muito importante. É importante, né? Acho que ressaltar até um ponto que a ministra falou, a gente já tem iniciativas dentro do Brasil que são de longa data em inteligência artificial, né? Inteligência artificial, apesar do boom agora, né? Dessa importância, né, grande, né? Que pela disponibilidade mesmo para todo mundo, né? Um acesso maior a todo mundo acabou ganhando bastante visibilidade, mas tem várias frentes, né? O que acontece é que falta no Brasil talvez uma frente unificada ou talvez uma direção desses vários núcleos que trabalham separadamente, e aí não é só eu, né, trabalhando ali na UFRJ, já participei de iniciativas na defesa, na saúde, né, tem vários pontos que a gente poderia explorar, mas é importante a gente ter essa visão, né, unificada e essa vez de política mesmo nacional, né, frente que, né, a gente tem países e companhias, né, empresas que estão direcionando hoje em dia esses rumos da inteligência artificial, né, quando a gente pensa principalmente nesses grandes modelos que exigem esse volume, esse grande, né, suporte de hardware, né, e de finança, né, de fundos. Né. Além disso, né, tem toda uma questão de acesso ao dado, né, que tem que conversar com a nossa lei de proteção de dados, né, a gente tem que entender esses pontos, e ao mesmo tempo viabilizar, né, que temos meios, né, de verificar, ok, esses modelos que são externos, né, são estrangeiros, como que a gente consegue validá-los, né, como que a gente consegue ter transparência no processo de uso, né, como que a gente conta essa história, né, e consegue saber exatamente quais são os vieses, né, quais dados foram utilizados, como validar, que métricas utilizar e principalmente o impacto da utilização deles, né, em frente ao acerto e ao erro, principalmente, né, porque todo modelo erra, então a gente precisa entender o quanto que ele está errando e como que isso se traduz na nossa realidade. Então, são uma série de pontos que a gente tem que botar à discussão. Ótimo. E alguns deles, inclusive, que vão precisar ser tratados em uma regulação, né? E é um dos temas que a gente vai colocar aqui hoje também na conversa. Mas, Bruno, falando sobre isso, né? Existe esse momento que a gente está de grandes empresas de tecnologia estrangeiras que estão entre as mais valiosas do mundo, com sistemas potentes que estão sendo aplicados em empresas, que estão sendo colocados aqui também no Brasil. Mas como que a gente conecta esse movimento que é global com uma estratégia nacional, ou seja, de como a gente vai desenvolver essa tecnologia e aplicar essa tecnologia internamente?
Obrigado, Juliana. Bom, primeiro eu queria saudar, dar um bom dia especialmente à ministra Luciana Santos, que tem feito uma liderança política e intelectual essencial nesse momento. Então, saudar e parabenizar a ministra e também o colega Fernando, enfim, que a gente precisa de conversas cada vez também mais multidisciplinares. Então, eu queria até parabenizar pelo formato que o Valor colocou para essa live. Acho que você toca num ponto muito importante, que é essa perspectiva de que a gente tem que ter uma inter-relação e entender qual que é a interligação entre o local, o regional e o global, ainda mais em ano de G20, né? Eu gosto sempre de me valer muito do que o professor Milton Santos sempre colocava, de que ele diz que o global não existe no vácuo, mas o que existe são espaços locais que são globalizados ou periferizados. E tem tudo a ver com o que a gente está fazendo debate aqui, ou seja, para a gente poder apresentar ao final do ano uma declaração que toque nos pontos mais importantes sobre aquilo que a gente entende, quais são os nossos vínculos de solidariedade nesse tema de inteligência artificial das 20 maiores economias do mundo, ou o próprio presidente, como já colocou com todas as letras, que quer fazer a sua declaração na Assembleia Geral da ONU em setembro também, sobre o tema de inteligência artificial, a gente tem que fazer o nosso dever de casa, como a ministra estava bem pontuando. Por isso, essa linha do tempo, da gente rever a estratégia brasileira de inteligência artificial, que foi estruturada há 3, 4 anos atrás e foi bastante criticada. Por quê? Porque não apresentava prazos concretos, metas mensuráveis e, sobretudo, quais seriam as reais prioridades brasileiras, né? Não dá para ser competitivo em tudo, tem que entender qual que é o nosso recorte e aonde que a gente pode se posicionar geopoliticamente. E isso é seguido depois de um plano, né? Onde que você, inclusive, vai traçar coordenação para que isso possa acontecer. Apesar dos esforços, ainda o tema de inteligência artificial ele carece e ele experimenta negativamente uma fragmentação, né, desses esforços. E aí, para tocar num ponto muito específico, eu acho que o Brasil ele tem uma posição de privilégio, que a gente tem muitos bons dados para que esses modelos eles possam ser treinados. Se a gente pega o Brasil, ele é invejado no bom sentido, quando olha para o Sistema Universal de Saúde, e a gente tem um manancial riquíssimo de dados nesse sentido. Quando a gente olha para as nossas próprias bases censitárias, né, o IBGE vem fazendo um trabalho belíssimo ao longo de várias décadas, ou até mesmo os bancos de dados que temos que estão relacionados a políticas públicas que vão desde transferência de renda até mesmo a perspectiva educacional. Então, eu diria que a gente tem uma posição muito bem colocada, porque a gente pode pensar dados enquanto infraestrutura, talvez essa seja uma das infraestruturas mais críticas, porque esses modelos não se dão no vácuo, eles se dão em cima dessa camada que a gente precisa ter uma raiz bem nutrida para que isso possa acontecer. E aí até desmistificar algumas coisas. Para muitas coisas importantes, a gente não precisa ter modelos de linguagem fundacionais ou aqueles modelos um pouco mais amplos. Você consegue criar inteligência artificial dentro de bancos de dados mais controlados e que vão responder às necessidades e os desafios muito próprios da nossa própria localidade. Então, esse balanço entre o local, o regional e o global me parece que é importantíssimo. Por isso que eu estou bastante animado com essa linha do tempo que a ministra bem ressaltou. De junho, a gente ter a revisão brasileira da inteligência artificial, ter um plano, o discurso do presidente Lula em setembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas, e chegando em novembro, com o encerramento do G20, e vale dizer, pela primeira vez o G20 teve uma troika sul-sul, que eu quero dizer, presidências do sul global, então Indonésia, Índia, Brasil e ano que vem África do Sul. Então a gente pode apresentar uma agenda que não seja uma agenda do sul, mas a partir da perspectiva do sul global, como o presidente estava colocando nessa reunião que a ministra se referiu. Perfeito. E eu quero falar mais sobre o G20, mas antes, ministra, até porque, assim, junho tá aí já, né? A senhora tem essa tarefa, assim, com um prazo curto. O Bruno citou, né, essas críticas em relação à estratégia anterior, de prazo, de ter prioridade, e eu queria entender se isso vai ser sanado agora. Então, se a gente vai ter meta, se a gente vai ter prazo, e também como a gente vai ter alocação de recursos para esse desenvolvimento da IA. Juliana, o que a gente está procurando
na atualização, a partir dessa estratégia, com essa força-tarefa para apresentar plano, é exatamente isso que Bruno já se referiu, é ter metas, é ter previsão orçamentária, é ter escolhas, não é? Porque não tem como você abranger todos os desafios da inteligência artificial e você tem que fazer escolhas, inclusive de que foco, né? Eu tenho debatido, ontem mesmo tive uma reunião com o presidente Lula e ele sempre que me encontra comigo, ele sempre procura saber se a gente está tomando conta, né, desse desafio. E eu penso que todas as escolhas que a gente tem que fazer tem que estar associadas à nossa realidade, às nossas vocações, às nossas possibilidades. Nós temos que partir do estágio que nós temos e do que é que a gente considera para se inserir de maneira à altura dos desafios brasileiros. Então, a inteligência artificial tem que dialogar com o programa de governo, tem que dialogar com o NIB, com a nova indústria brasileira, tem que dialogar com as necessidades das políticas públicas brasileiras, daquelas que as escolhas que o governo está fazendo, que são mais prementes para dar os saltos que nós precisamos avançar em diversas políticas públicas. Então, por exemplo, não há como o Brasil fugir de soluções de IA para a agricultura, porque essa é uma das nossas potências. Aliás, hoje nós estamos importando IA já é uma realidade para as atividades agrícolas, né, que vão desde do monitoramento e antecipação de pragas, a questão climática, os beneficiamentos das próprias soluções biológicas, né, para a melhoria e nós temos nada mais nada menos a Embrapa. Vale dizer que a Silvana, que é a presidente da Embrapa, ela é doutora em inteligência artificial. Ela é da ciência da computação e essas coisas todas ajudam a gente poder traçar um plano de ação, por exemplo, para a agricultura. Nós não temos como escapar de soluções na área educacional. Nós temos tecnologias educacionais que vão ajudar, né, a gente enfrentar disparidades, a gente dar soluções mais assertivas, né, para a melhoria dos indicadores de qualidade na educação. Então, algumas dessas, da agenda da industrialização, nós temos que participar, até por conta do desafio da transformação digital. Nós lideramos no mundo a matriz energética limpa. Nós somos o país do mundo que temos 80% da nossa matriz. Nós temos um sistema integrado de linhas de transmissão, né, que é ímpar, que é singular no mundo. Mas nós temos como usar a inteligência artificial para tornar mais eficiente essa distribuição. Nós somos campeões na matriz, ainda precisamos de mais, que esse sistema integrado, que é único no mundo, use a inteligência artificial para poder evitar desperdícios, ou seja, qualquer que seja a ação, os desafios estratégicos das nações hoje, que passam pelo aquecimento global, da transformação digital, da transformação, da transição energética, né, e a transição ecológica. Isso precisa estar adequado às soluções de IA que a gente tem. Uhum. Do ponto de vista do sul global, que é uma agenda que nós temos que aproveitar por essas peculiaridades que Bruno acaba de destacar, né? É uma sucessão de países do sul global que lidera o G20, e se nós do sul global não tivermos o entendimento da necessidade de enfrentar a desigualdade, a assimetria regional, isso internamente nos países e entre os países. Então, há de haver um espírito colaborativo. A produção de ciência, ela é mais eficaz quando ela se dá em rede. Então, nós temos que ter esse espírito de transferência tecnológica, né, de apresentar um plano das relações entre os países que enfrenta a desigualdade no domínio tecnológico. Então, nós vamos apresentar a necessidade de transferência, ou até mesmo, que é melhor do que transferência, é desenvolvimento conjunto de soluções e partilhar também
a própria infraestrutura, né? Então, é um pouco essa pegada em relação ao sul global dessa agenda, e de nossa parte é a gente poder ver o que é que nós temos de capacidade instalada, né? Seja da iniciativa privada, seja pública, investir e ter metas para que essa infraestrutura responda aos desafios de armazenamento e de processamento de dados, e os centros de competência para ter escala do ponto de vista de capacitar os brasileiros e brasileiras para esses desafios. Então, posso dizer assim, que eles são dois grandes pilares, e o outro é o que vai nortear a aplicabilidade de acordo com agendas. Nós vivemos a Covid, a telemedicina, né? Que se acentuou durante a Covid. Isso é uma grande ferramenta de ir para áreas longínquas, né, de melhorar o serviço de saúde, e o nosso sistema de dados, que também já foi bem destacado. Nós temos uma base de dados que tem que ser de domínio nosso. Nós não podemos pegar o nosso instituto de pesquisa, com o que há de produção científica, que é o 13º ranking do mundo, e isso não ser nosso. Ser das grandes empresas que têm capacidade de computação em nuvem. Então, esses dados não pode estar na mão das grandes empresas internacionais. Isso tem que ser um dado de soberania nacional. A IA é, antes de tudo, uma economia de dados. E se os nossos dados, seja da nossa produção científica, seja das características do povo brasileiro, que vem desde a base do SUS até, né, dos censos demográficos, etc. Se isso não for de domínio nosso, nós estamos atentando contra o interesse nacional, contra a soberania nacional. E esse é um dos fatores importantes. É a simetria, desigualdade, né, assimetria regionais e até globais, né? Soberania, cibersegurança. Vocês viram o que aconteceu recentemente no CIAF, foram 14 milhões de reais que se evadiram. A gente abriu agora um edital, ano passado, de hacker, para 30 mil vagas, foi bater em 70 mil vagas de hacker do bem. Então, nós estamos atentos, né, ao fluxo de dados, à conectividade. A conectividade está dentro do PAC, né, para poder garantir. Nós vamos fazer 40 mil quilômetros de fibra ótica da ANP, mais para abastecer o sistema público, regulação e transparência, né, e mercado de trabalho. E aí, assim, eu queria pegar um ponto, né, que tanto a senhora quanto o Bruno destacaram, que é a questão de dados e dessa ser uma das fortalezas do Brasil, né, a gente ter uma base de dados bastante importante e que alimenta esses sistemas. E aí eu estou falando disso porque existe uma discussão também, quando a gente pensa em regulação, sobre como esses dados estão sendo usados por essas grandes empresas e também como essa aplicação e essa aceleração da IA vai usar os dados das pessoas, dos brasileiros. E aí, Fernando, eu queria já te perguntar, pensando nesses pontos, por que precisamos de uma regulação, se você acredita que precisamos, da inteligência artificial nesse momento em que há uma aceleração rápida das aplicações de IA, principalmente da IA generativa, né? Bacana. Primeiro dizer que é muito bom escutar, né, as diretrizes, né, que a ministra botou, acho que fazem muito sentido perante, né, o momento que a gente está vivendo, né. Também a fala do Bruno, né, em falar que a gente nem tudo, né, inteligência artificial precisa ser big data, a gente pode, né, ter soluções locais, soluções com small data, né, focada para soluções próprias, né. Tem uma questão do uso dos dados, né, que realmente o Brasil, né, tem uma possibilidade bem grande de uma matriz de dados, né, muito importante, mas que a gente sempre tem que pensar na qualificação dessa informação, né. Os dados, eles estão disponíveis, mas nem sempre eles estão disponíveis, né, de uma maneira clara, limpa, enfim, consistente, né. Então a gente tem que pensar também em métricas de qualificação do dado, né, porque algumas vezes, ou maior parte das vezes, talvez seja nessa etapa de qualificação da informação que leve mais tempo para a gente conseguir
né, fazer um modelo de inteligência artificial, mesmo pensando nessas questões, né, de modelos menores, né? A gente às vezes leva muito tempo para conseguir consolidar a informação, entender o que aquela informação significa, né? Particularmente alguma experiência na área da saúde, né? Pude ver várias vezes a gente tendo esse problema, né? Mesmo com os dados, né, acessíveis, a gente entender exatamente o que eles representam, o que são problemas de operação e tudo mais. Quanto à regulação, né, tem vários pontos que são importantes, total de acordo, né, que esses dados que são, né, brasileiros, são de soberania nacional, devem, né, priorizar, né, o uso, né, por modelos nacionais, né, a gente ter essa competência, essa capacidade, né, inclusive muitos países nem deixam, né, determinados tipos de dados sensíveis serem utilizados em nuvens que sejam de corporações estrangeiras, né, existe alguns setores, né, países e setores que não permitem, né, pela questão do próprio uso do dado, né, como uma questão, né, estratégica, né, e aí eu posso falar da área de defesa, da área de óleo e gás, né, setor financeiro, porque acabam atendendo a leis que são de outros países, então é importante a gente ter, né, esses dados sobre o nosso guarda-chuva, né, e a questão realmente de quais dados estão sendo utilizados, né, para tomar decisões, né. É importante a gente lembrar que o modelo é muito acurado, ele tem 95% de acurácia. O que significa esses 5% que foram errados? Às vezes isso para a aplicação que está sendo usada é muito ruim. Então a gente precisa ter validações que sejam dentro da nossa realidade. O que significa, né? Porque é isso, os modelos eles são feitos, né, em países muitas vezes anglofônicos, né, principalmente esses de linguagem. Qual é a performance deles em português? Qual é a performance, né, em outros idiomas, né, do sul global? Né, como conversar, né, em relação, às vezes até com a América Latina, em relação a isso, né? Que espanhol às vezes é tratado como português e vice-versa. Né, tem uma série de questões quando a gente importa esses modelos que trazem, né, e aí eles acabam sendo aplicados inequivocadamente assim para a gente. Né, e os próprios usuários têm né, as próprias empresas nacionais têm esse viés de contratar soluções prontas, né, como se aquilo fosse realmente alguma coisa que existisse uma bala de prata que resolvesse todos os problemas. Então agora todo mundo quer falar de GPT, todo mundo quer falar de Gemini, mas o que significa isso para o nosso uso nacional, né? Então essa regulamentação é importante porque a gente precisa entender, né, quais são os dados que são utilizados, a gente precisa entender quais são as bases de validação, a gente precisa entender o que esses erros, né, nesses modelos trazem para a nossa sociedade, né, discutir isso amplamente, dar a possibilidade de pesquisadores, né, de diferentes áreas entenderem esses usos, né, e poderem explorar, né, exatamente quais são as fraquezas, enfim, quais são os impactos. Enfim, a gente precisa disso regulamentado, porque se não tiver regulamentado, cada um opera da maneira que quiser, e aí a gente já sabe que isso tende a não funcionar. Perfeito. E aí, assim, o tema está tão, de fato, na agenda, né, do Brasil e na agenda do mundo, que a gente tem essa agenda que o Bruno falou e a ministra também, em relação à atualização da estratégia do Brasil em junho, a possibilidade do presidente Lula endereçar o tema no discurso dele na Assembleia Geral da ONU em setembro, e também da inteligência artificial estar no comunicado final do G20. Em paralelo a tudo isso, a gente tem a regulação no Congresso, né? Então, uma comissão de juristas se reuniu já desde 2022, né, Bruno? E aí eu vou passar a palavra para você, para pensar nessa regulação do Brasil. E aí a gente teve recentemente, esse mês em abril, né, na verdade, faz 10 dias, uma semana e meia, que o senador Eduardo Gomes apresentou um documento preliminar sobre essa regulação da inteligência artificial. Bruno, você que participou da comissão de juristas, que está acompanhando agora esse texto que foi entregue pelo senador, esse texto preliminar, como é que está a regulação brasileira e quais pontos que você acha que são essenciais da gente ter em um projeto que equilibre, inclusive, né, riscos e também inovação com o IA? Obrigado, Juliana. Hoje, eu não diria nem mais se vamos regular, mas como vamos regular a inteligência artificial, porque hoje tem uma efervescência global sobre esse aspecto. Então, não é apenas a Europa, mais uma vez, que está puxando a regulação, mas a gente está vendo a própria proposta canadense, ela é muito robusta, e também o que deu bastante repercussão, a própria Executive Order do Biden, que é quase como se fosse uma medida provisória, que também, de certa maneira, fixa diversos direitos e obrigações para uma cadeia de valor que é bastante complexa.
Então, a gente está chegando num estágio da discussão no Brasil que me parece que está ficando mais madura. Porque se a gente reconstruir a linha do tempo, o que a gente teve? A gente teve um primeiro projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, que é o PL 2120, de autoria do deputado Eduardo Bismarck, relatado pela deputada Luísa Canziani, em 21, 22, ele chega no Senado, e o presidente do Congresso Nacional, no meu entender, positivamente, decide reritmar a discussão para que a gente pudesse ter uma comissão de especialistas, no caso ali juristas, até, enfim, há que se pensar se regimentalmente faz sentido ter comissões mais multidisciplinares para questões de tecnologia, penso que sim, mas naquele momento era a ferramenta à disposição do Senado Federal para poder ter uma maior oxigenação. Aí, essa comissão apresenta um relatório longuíssimo, de quase 1000 páginas, e 20 páginas era uma proposta de um anteprojeto de lei, que depois, em maio de 2022, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, apresenta como sendo um projeto de autoria dele. Depois é instalada uma comissão temporária, essa comissão temporária de presidência do senador Carlos Viana, astronauta Marcos Pontes, e de relatoria do senador Eduardo Gomes. Ela também faz uma série de audiências públicas, então se a gente contabilizar, tivemos quase 200 audiências públicas, é muita coisa, se comparado a outros projetos de lei, e hoje a gente chega nesse momento em que ele apresenta um texto preliminar. É interessante isso, porque regimentalmente também teve uma inovação, ou seja, ao invés de o senador apresentar o texto dele já como um substitutivo para disparar emendas, sugestões, tramitar, ele dá mais um tempo para que a própria sociedade possa contribuir e coloca o seu gabinete de forma aberta para isso. E a proposta que hoje aparece na mesa é uma proposta bastante interessante. Primeiro, é um modelo regulatório que é, sim, influenciado pela perspectiva europeia, assim como foi a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, é um modelo que é afirmativo de direitos, isso é muito importante, como, por exemplo, a ministra estava colocando, essas tecnologias vão ser lançadas num meio ambiente recheado de assimetrias, onde que já tem racismo estrutural, tem questões relacionadas a machismo e gênero. Então, por exemplo, esse projeto de lei, ele, diferentemente de outras leis que hoje estão sendo debatidas, coloca toda uma perspectiva da importância de se pensar a discriminação direta, mas principalmente a indireta, quando não é intencional. E, na maioria das vezes, esses sistemas, eles discriminam de forma não intencional, então, ele tem uma estrutura bastante interessante de direitos, aquela perspectiva do que a gente chama de devido processo informacional, transparência, explicação e revisão. O Ministério Público já está entrando com ações quando, por exemplo, o INSS adota sistemas de inteligência artificial e a pessoa não sabe por quem ela está sendo julgada e por que ela não tem mais acesso ao benefício que foi ali determinado por um sistema de inteligência artificial. Então, precisa de transparência, precisa de revisão dessas decisões para que elas não possam errar e assim por diante. E também é um texto que ele busca fazer uma síntese entre aquilo que foi discutido na Câmara dos Deputados e aquilo que foi apresentado pelo Congresso Nacional de autoria do senador Rodrigo Pacheco. Ou seja, já procura fazer uma conciliação entre as propostas das duas casas para que haja um consenso. E bebe muito do modelo regulatório do Reino Unido e também da Executive Order do Biden. Então, ao invés de você ter um arranjo de fiscalização dessa possível lei que seria centralizado em um único lugar só, uma possível nova agência reguladora, ou uma já existente, uma das grandes novidades que aparecem nesse relatório de 10 dias atrás é aquilo que foi chamado de um sistema de governança e regulação de inteligência artificial, que existe sim uma autoridade não para fazer a centralização, mas para coordenação, e que valoriza o papel já desempenhado pelas agências reguladoras setoriais. Então, Bacen vai continuar olhando para a inteligência artificial no sistema financeiro, já tem expertise, já tem sandbox rolando sobre isso, que são espaços para procurar testar esses sistemas antes deles serem lançados no mercado. A ANS, a Anvisa já está fazendo isso, a Anatel no setor de telecomunicações. Então, é uma proposta que até nesse aspecto é muito mais inspirada no modelo do Reino Unido do que no europeu. Então, a gente começa a ter uma proposta
que bebe daquilo que há de melhor das discussões que estão acontecendo ao redor do mundo, ainda que também ela não seja imune de críticas. Por exemplo, uma das coisas que foi recebido com bastante receio pela sociedade civil, com razão, foi a questão da flexibilização com relação a tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública, onde a gente tem várias e várias pesquisas empíricas que mostram que são pessoas negras que são discriminadas por esse tipo de inteligência artificial e outras coisas que a gente pode destacar ao longo da conversa. Mas eu concluo dizendo o seguinte, uma outra novidade desse relatório foi ele tentar dialogar para um bom casamento entre regulação e política pública. Então, ele apresenta todo um capítulo novo de fomento, onde que, em linha com o que a ministra estava colocando, a gente precisa de uma política de Estado, não apenas de governo, onde que fixa obrigações do poder público em todas as esferas de investir em educação, em interoperabilidade tecnológica, para que a gente não possa ter dependência e por conseguinte, perder soberania, toda a lógica de abertura de dados, para que a gente possa continuar produzindo dados, mas de forma controlada, para que a gente também não possa perder nossa soberania, e aquilo que há de material humano na inteligência artificial, como, por exemplo, a valorização do trabalho. Então, tem um capítulo específico sobre isso, e também a própria perspectiva da própria criação humana, quando a gente vai lidar com questões associadas a, por exemplo, direitos autorais. E aí eu concluo dizendo que a gente tem uma situação no Brasil muito interessante. A gente tem um projeto de lei, ou alguns deles, que é de autoria do presidente do Congresso Nacional, relatado por um parlamentar que é historicamente da oposição, foi líder do ex-presidente do Brasil durante 2 anos no Congresso Nacional, e que tem, ao que tudo indica, são essas as falas do ministro Padilha, apoio do governo federal. Uhum. Então, a gente está falando de um ambiente que, se a gente não conseguir avançar sobre a regulação da inteligência artificial ou de outras tecnologias, qual será a outra oportunidade que teremos esses contornos todos políticos, onde que diferentes espectros políticos e ideológicos apontam para um caminho e vamos perder essa chance? Por isso que eu concluo dizendo que foi muito interessante 10 dias atrás, onde que estava presente na apresentação desse texto o ministro Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, o senador Eduardo Gomes, o senador astronauta Marcos Pontes, o presidente Carlos Viana e a deputada Luísa Canziani, junto com o Eduardo Bismarck, relator e autor do projeto que veio da Câmara, junto com outro parlamentar muito próximo da ministra, do mesmo partido, o nosso colega amigo Orlando Silva, que também é uma liderança em todos esses temas sobre regulação de novas tecnologias, dado o papel que ele cumpriu na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí eu realmente concluo. Por que eu destaco essa ideia do bom casamento entre política pública e regulação? Se a gente decifra as mensagens que estão sendo passadas nesse projeto de lei, ele vai abrir a avenida para a gente poder desenvolver inteligência artificial com um custo ou uma flexibilização regulatória adequada, como, por exemplo, a gente pensar em inteligência artificial e clima, inteligência artificial e agricultura. O benefício é altíssimo, o risco ele é baixo, consequentemente, você tem um peso regulatório muito menor, calibrado de forma mais flexibilizada. Diferente, por exemplo, quando você vai ter um sistema de inteligência artificial onde que vai, por exemplo, decidir se a pessoa vai passar para a primeira fase de um processo seletivo. Uhum. Isso já acontece com vários riscos importantes para o direito social ao trabalho. Aí você tem que ter mais garantias, mais direitos. Então, esse bom casamento entre regulação e política pública precisa acontecer e a gente precisa entender que são 2 movimentos sinérgicos, que, de novo, tem aí um calendário montado. Foi dito também nessa reunião que se pretende que até novembro, com o término do G20, possa ser apresentado esse projeto de lei que viria a ser lei com sanção e possível veto ou não presidencial. Ministra, o Bruno fez um ótimo panorama, de como está essa discussão e pegou num ponto interessante que não aconteceu, por exemplo, com o projeto de lei de regulação das redes sociais. Não teve esse consenso, tanto é que o projeto está travado.
A senhora acredita que a gente vai conseguir aprovar esse projeto de regulação da inteligência artificial ainda esse ano? E conta para a gente um pouco a perspectiva da senhora em relação ao modelo. O Bruno citou, e eu vou pegar um aqui específico, que é a criação do Sistema Nacional de Regulação e Governança da Inteligência Artificial. Esse é um caminho interessante, ou a gente deveria ir para a criação de uma autoridade nacional? Qual que é a perspectiva da senhora? E será que vamos aprová-lo esse ano mesmo? Então, Juliana, eu também sou otimista, né, por essas injunções aí que o Bruno se referiu, que é uma certa convergência, né, de um espectro político amplo, porque ontem mesmo eu conversei com o senador Eduardo Gomes, né, que foi líder do governo anterior no Congresso Nacional. Há essa decisão política e vontade política, né, nada mais nada menos do que o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, que incorporou, né, e assimilou como próprio autor da proposição depois que ela saiu da Câmara. E eu sou bastante otimista porque a gente vai encontrar um caminho de convergência desses campos, né, que politicamente são de campos diferentes, mas que estão convencidos de que é necessário a gente ter uma legislação avançada para poder dar conta desse desafio estratégico. Então, eu acho que o sistema de governança, sou daquelas que estou convencida da necessidade de uma autoridade na área de inteligência artificial. Nós precisamos ver, há uma polêmica, né, sobre qual seria essa autoridade, e algo que também a gente está procurando construir politicamente para que a gente entre nesses debates que são, às vezes, mais polêmicos, no espírito de consenso. Então, eu sou otimista, acho que a gente consegue aprovar ainda esse ano. Quanto ao debate da regulamentação das plataformas ou da responsabilização das plataformas, que até então o autor era o deputado Orlando Silva, do meu partido, infelizmente nós tivemos esse revés de paralisar, né, o processo, mas que eu estou convencida de que nós temos que também fazer uma reviravolta nisso, porque nós somos protagonistas. Quando eu era deputada federal, eu fui 8 anos da Comissão de Ciência e Tecnologia lá, nós aprovamos o Marco Civil da Internet, é uma espécie assim de constituição da internet brasileira, que precisa sair do papel, porque lá prevê neutralidade de rede, lá prevê privacidade de dados, lá prevê aspectos que precisam ser regulamentados, e que a regulamentação e responsabilização das plataformas diz respeito à questão de um direito fundamental, né, das pessoas terem transparência, né, das pessoas poderem evitar os crimes que são cometidos pela internet, seja de discriminação, seja de acusação de mentiras, de fake news, que fazem mal à democracia do mundo e do Brasil. Esses não são coisas que nós estamos inventando, né? São fatos incontestáveis dos fenômenos que aconteceram no mundo por conta das falsas mentiras, sejam feita falsa mentira não, com as mentiras, né, praticadas pela internet. Isso é desde um direito de um cidadão. Nós temos inúmeros casos no Brasil de erros cometidos que as pessoas tiveram impacto na sua vida inteira, seja individual, seja de instituições, e no aspecto democrático. Nós vimos a manipulação que aconteceu com o Brexit, da influência que se teve da empresa Geometric Analytics nas eleições dos Estados Unidos, nas próprias eleições brasileiras. Então, não é possível o que nós vimos agora na Argentina, com o uso de deepfakes, né? Então, são fenômenos que nós não podemos simplesmente relevar, porque eles têm um impacto muito forte na institucionalidade e na democracia. Então, infelizmente, esse é um assunto que eu penso que a gente vai poder retomar imediatamente após
o acontecido da interrupção do processo da regulação, a nossa bancada inteira teve uma boa conversa, inclusive com a participação de Orlando, com o presidente Arthur Lira, e nós vamos, de nossa parte, fazer e tomar iniciativa na direção de retomar esse marco legal que precisa ser cada vez mais efetivo, né, e, claro, ser equilibrado, ser justo. Nós não queremos, com nenhum tipo de regulamentação, impedir a criatividade, que muitas vezes surge esse tipo de polêmica. Ah, não, isso vai inibir a criatividade. Longe de nós ter qualquer tipo de inibir o principal, que é a elaboração, né, o desenvolvimento, a pesquisa, mas é preciso garantir a proteção de dados, os direitos fundamentais, para que não se perpetue desigualdades e preconceitos que são tão nefastos aos direitos fundamentais das pessoas. Então, como o Fernando bem destacou, entre elas que parece óbvia, mas acontece a questão da língua, né? Então, são aspectos que nós estamos atentos. Já um pouco, só para dar informação, né? No serviço público, Juliana, Fernanda e Bruno, no serviço público nós fizemos esse ano passado 15 editais de soluções para políticas públicas, que vão desde dados da Previdência, a soluções em hospitais de IA, nos hospitais públicos, de hospitais de clínicas. Então, nós estamos também procurando otimizar os processos, a eficiência da prestação de serviço público que vai para a população em várias áreas dos nossos ministérios. Nós estamos oferecendo uma parceria que eu estou fazendo com a ministra Esther, de gestão e de inovação, para que a gente, de fato, coloque os nossos recursos disponíveis da FINEP à disposição do desenvolvimento dessa área tão nevrálgica, né, para o desenvolvimento nacional. Perfeito. E existe uma série, né, de projetos em vários ministérios do governo que já usam inteligência artificial. A gente mostrou recentemente numa reportagem do Globo isso também, e que estão em desenvolvimento, né, ministra, para usar a IA. Então é um tema que também está fervilhando dentro do Estado, né, dentro do governo e dos ministérios. Agora, Fernando, eu queria te colocar um pouco na conversa, porque a gente acabou falando um pouco também de plataformas. E podem parecer, à primeira vista, assuntos distintos, mas eles não são tão distintos assim, porque justamente as grandes empresas de tecnologia que estão avançando as fronteiras da IA, que estão, inclusive, gerando bastante riqueza para elas próprias e também para as empresas e governos que usam essa tecnologia, são empresas que são as detentoras das grandes plataformas, né? Como é que você vê a regulação, até pegando os pontos aqui que o Bruno e a ministra trouxeram agora? Acho que um ponto importante, e até é o que mais tangencia o meu trabalho, né, como pesquisador no NetLab, né, é a questão da produção e difusão, né, da desinformação, como a ministra falou, né? A gente tem, né, uma falta talvez de responsabilização do que é divulgado, o que é, né, posto nas plataformas. Desculpa. Não, é só para acrescentar que esse ponto da desinformação, ele justamente fica mais complexo com a IA, né? É isso que eu queria dizer dessa conexão, porque a gente está vendo uma desinformação mais sofisticada, e a gente tem eleições também que vão acontecer esse ano, né? Pode continuar. Perfeito. Então, a IA, ela potencializa o número de atores que entram nessa brincadeira, né? Então, mais gente fica capacitada a criar conteúdo, né? Esse conteúdo, né, conforme a inteligência artificial, ela fica mais realista, fica mais difícil de detectar, né, se é realmente alguma coisa, né, falsa ou verdadeira, né, e também fica mais efetivo, né, a propaganda ela acaba ficando mais efetiva e criando ecos, né, na sociedade, que, como, né, a gente bem conhece, né, afetam eleições, afetam a opinião pública, afetam a maneira como, às vezes, até a imprensa retrata assuntos, né, porque isso tudo acaba saindo, né, dos grupos de mensageria, sai das plataformas de mídias sociais,
né, e penetram pela sociedade de várias outras maneiras, né? Então, essa questão, né, de plataformas e inteligência artificial é um ponto muito importante, não só, né, pensar na regulamentação de quem está criando inteligência artificial e fazer com que, né, de alguma maneira, aí numa agenda global, aí acho que a importância do G20 estar discutindo isso, né, fazer com que essa indústria, né, bote, né, marcas, né, que fiquem mais fácil a detecção do que é realmente gerado, o que é real, né, a gente pensar nessas duas frentes, marcar o que é verdadeiro, marcar o que é falso, né, marcar o que é criado, e como essas criadoras de inteligência, que às vezes são as próprias plataformas, né, podem trabalhar em conjunção, não responsabilizando só o usuário pela vinculação de informações falsas, mas pelo uso da ferramenta para criar essas informações falsas, né, porque não basta, né, como algumas empresas estão fazendo, dizer, durante as eleições a pessoa vai ter que autodizer que está fazendo uso de inteligência artificial. Quem quer burlar o sistema, ela vai, de alguma maneira, burlar de qualquer jeito. Então, a gente precisa pensar quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas e como que a gente exige que essas ferramentas sejam, de alguma maneira, detectadas, né, e expostas pelas plataformas do jeito que estão sendo feitas, né? Então, são pontos que são importantes. Não existe uma bala de prata para resolver o problema da desinformação, né, mas a gente precisa pensar em ferramentas e jeitos, né, de fazer com que essa detecção seja mais simples, né, que haja responsabilização de quem está vinculando a informação de um modo massivo, né, e entender, né, até como os algoritmos das próprias plataformas impulsionam isso, né, já que sabe, por exemplo, que quando a gente está falando de financiamento, a gente fala da propaganda digital, a gente fala de uma série de recursos que acabam alimentando isso, que é uma indústria, né, uma indústria que é bem consolidada e que tem bastante estratégias. Inclusive, a inteligência artificial é capaz de trazer novas estratégias, então a gente precisa estar um passo, né, se não um passo à frente, pelo menos acompanhando o ritmo. Perfeito. Nosso tempo está quase acabando aqui, então eu queria fazer uma última pergunta para vocês, e aí também deixá-los à vontade para as considerações finais. Ministra, queria começar pela senhora, porque a gente trouxe todas essas dimensões em relação à inteligência artificial, mas eu acho que tem uma dimensão humana também, que é importante da gente pensar, né? Em desinformação, como que a gente vai gerar educação suficiente, letramento digital para as pessoas entenderem o que é real, o que é falso? Como que a gente vai formar profissionais que saibam navegar com os desafios que a IA e as oportunidades que ela traz no ambiente de trabalho? Então, como é que a senhora vê e como que o governo olha para isso, né? A dimensão do trabalho, da educação, para a gente ter uma sociedade mais preparada para lidar com os desafios e as oportunidades da IA. Então, esse debate, não é, do viés e de discriminação algoritmo, né, que já foi aqui também colocado, que para nós é muito caro, né? Nós precisamos ter vacinas, e as vacinas dizem respeito a gente ter a capacidade de se antecipar ou até mesmo de criar mecanismos que averiguem, né? Algoritmos que averiguem esse tipo de uso, né, de tecnologias vastamente já utilizadas hoje, como é o caso de deepfakes, na manipulação, né, na desinformação. Então, nós estamos aí às vésperas das eleições no país, as eleições municipais, e nós não vamos ter nenhuma regulamentação por parte do próprio Poder Legislativo, que tem o papel principal, né, de ofertar isso, mas, por outro lado, nós temos uma forte proatividade do Poder Judiciário, através do Tribunal Superior Eleitoral, que já foi muito decisivo nas eleições de 22, e que a gente tem que ter a rapidez, né, de evitar esse crime, que é o crime da desinformação, que é o crime da fake news. Esse é que é um grande desafio, é a rapidez, como nós vamos dar respostas que terá que ser em bases de desenvolvimento de programas que tenham a capacidade de fazer isso no tempo certo, né, para evitar o efeito devastador, né, de uma mentira aplicada com tecnologia, por exemplo, o uso de WhatsApp direcionados para determinados públicos a partir de uma percepção feita, não é, por algoritmos, por exemplo, do Facebook para o WhatsApp.
Então, são tecnologias já exercitadas, né, e que nós, por isso mesmo, que foram feitos em momentos anteriores, nós podemos fazer uso dela para evitar. O outro debate que você coloca, né, no mercado de trabalho, porque esse é um fenômeno que vai, por um lado, diminuir, aí tem vários indicadores disso, né, e pesquisas sobre isso, que há uma quantidade enorme de empregos que deixam de ser necessários, mas há também uma outra possibilidade grande de empregos que você precisa habilitar, e uma das coisas que está prevista em lei é exatamente você exigir do próprio mercado, né, de trabalho essas substituições, né, o próprio investimento daquela determinada empresa privada para a capacitação daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão ali para lidar com essa questão da requalificação para os novos desafios da transformação e revolução que essa ferramenta causa no mundo do trabalho. Então, são aspectos que estão na nossa roteiro, né, de pontos sensíveis, né, da própria regulação, e como isso vai, e como o Brasil vai poder responder, né, a essas necessidades, como disse anteriormente, eu estou otimista, acho que nós estamos no bom caminho, nós temos que ter a determinação daquilo que está sendo elaborado com essa visão múltipla que os especialistas, pesquisadores e o próprio mundo do trabalho, da iniciativa privada, a percepção que tem sobre isso, o papel do legislativo, o papel do poder judiciário, ou seja, o próprio sistema de poder político no país, junto com na ponta, né, quem realiza serviços e produtos, a gente poder estabelecer uma agenda comum, né, de interesse nacional, colocando o interesse nacional como primeiro plano, né, a defesa da inclusão, da democracia, que são os aspectos que nos movem, né, e as responsabilidades que nós temos enquanto governo. Então, de nossa parte, a nossa determinação é cumprir prazos, cumprir metas, fazer investimentos, né, nessa direção. Por isso, eu conto não só com a convicção do presidente Lula, mas com quem, então, junto com o presidente Lula, os aportes, né, orçamentários para que isso ocorra devidamente, né. Muitas dessas iniciativas, eu partilho com meu primo Rico, que é mercadante lá do BNDES, né, e vou atrás da turma que tem mais potência, né, financeira, para a gente poder dar conta de muitos desses desafios. Então, conto com todos vocês, né, Fernando, Bruno, o próprio meio de comunicação tem um papel muito importante nessa luta de ideias, porque ela também tem essa dimensão de luta de ideias, né, e vamos cumprir aí a nossa agenda de trabalho a contento. Muito bom, ministra. Eu aproveito já para agradecer a presença da senhora por aqui, mas vou rodar aqui Bruno e Fernando para as considerações finais. Bruno, você está otimista também como a ministra em relação a esse futuro que a gente tem, olhando para a inteligência artificial aqui no Brasil? E, por favor, se tiver algum outro comentário, algo a pontuar, fica à vontade. Sim, enfim, eu costumo brincar que eu sou pessimista no diagnóstico, mas muito otimista no prognóstico, e acho que é um pouco o tom da nossa conversa, que a gente construir realmente uma linha do tempo do que pode acontecer até o final desse ano, mas sempre tendo em mente, como foi bem colocado pelo Fernando e pela ministra, que é uma questão de longo prazo, né? A gente já vivenciou no Brasil, em outros países também, do sul global, a questão de que esse progresso, muitas vezes, e aqui muito, entre aspas, tecnológico, causou um fenômeno quase como se fosse de uma nova colonização desses países e de reforço de assimetrias,
porque a gente viveu historicamente um deserto, né, de investimento necessário para que a gente pudesse justamente fazer essas escolhas que a ministra bem pontuou, não dá para abraçar tudo, e alocar política pública, e política pública só se faz com investimento, com dinheiro, né? Até o presidente Lula brincou, né, na reunião do Palácio, que, bom, se tiver boas ideias, a gente vai arrumar o dinheiro necessário para que elas possam ser implementadas. Meus últimos 2 pontos o que hoje está previsto nesse texto preliminar que foi apresentado há 10 dias, essa ideia do sistema, a existência de uma autoridade competente, uma agência reguladora, que pode ser uma nova, uma já existente, como inclusive o próprio senador pontuou na fala dele, não é rival ou adversária de um protagonismo necessário das agências reguladoras setoriais que já o vem fazendo. Por isso que a ideia é de um sistema, né? Alguém que procura coordenar, que procura criar as pontes, mas que não monopoliza isso a esse respeito. Então, acho que é uma ideia muito importante e a gente precisa traduzir isso. Tem feito algumas leituras primeiras apressadas que eu acho que não é mesmo compatível com a ideia do sistema. E um segundo ponto que também foi tocado aqui é que nesse sistema tem a previsão de que quem vai integrá-lo é o Conselho Administrativo de Defesa e Concorrência, o CAD, porque justamente a gente vê como que as barreiras de entrada para a criação e desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial tem a ver com monopólio ou práticas de oligopólio relacionado a dados, né? Então, toda a ideia de interoperabilidade também está por aqui. E aí, 2 últimos pontos. Primeiro ainda que a gente avance, a gente precisa avançar nesse pacote regulatório aqui, a ideia de regulação de IA não esvazia, pelo contrário, reforça o que está sendo discutido no 2630, chamado de fake news, mas eu prefiro o nome de PL de serviços e de regulação de serviços digitais, acho que é o melhor nome. Elas complementam uma às outras, né? Tanto que elas têm escopos de aplicação muito distintos. Né? O PL 2630 ele pega grandes players, aqueles que são chamados de gatekeepers, né? Então plataformas, enfim, muito grandes, assim por diante, diferentemente do PL de inteligência artificial, que é um PL já com tentáculos muito maiores, né? E ele serve para isso justamente para não aumentar o custo regulatório de um entrante e que precisa de alguma flexibilização para poder ser competitivo. Por exemplo, ambos os projetos de lei têm sinergia com uma coisa que é muito cara para o Fernando, que a gente só vai fazer regulação e governança de forma madura se a gente fizer isso de forma em rede. E aí, pesquisadoras precisam ter acesso a dados para que a gente possa entender como que esses sistemas funcionam. E aí, essa questão, assim, o que está em jogo não é apenas algo que acontece de 2 em 2 anos, é algo que acontece no nosso dia a dia. Quando a gente está falando de integridade do sistema eleitoral, a gente tem que olhar para a integridade da própria democracia, que está sendo bastante tensionada quando a gente está vivendo em filtros bolhas, câmaras de eco, onde que a gente só vê o que a gente gostaria de ver nos nossos ambientes virtuais e que faz com que a gente tenha pouco acesso ao diverso. E democracia é isso, é você respeitar opiniões diversas e dialogar com elas. Por isso que eu estou otimista, porque especificamente o PL de inteligência artificial, esse diálogo está acontecendo pelo que está no entorno político dele, criado, como a gente já mencionou aqui. E aí eu concluo. Para a gente poder ficar de olho no trabalho do T20, de outros grupos de engajamento, a gente deve apresentar o nosso comuniquê no final de junho, justamente para que ele possa ser lido em julho pela trilha governamental e poder influenciar esses debates. O T20 é um banco de ideias e o nome da trilha não é para inglês ver, né? Transformação digital inclusiva. Bastante dialógica com as prioridades brasileiras, que é de redução de pobreza, né? De desigualdades para um futuro melhor e sustentável para o planeta, né? Isso que está em jogo. Boa. Fernando, queria passar para você também suas considerações finais aqui para a gente encerrar a live. Queria pegar um gancho na sua pergunta para a ministra em relação ao letramento, né? É importante a gente, obviamente,
né? Sempre o esclarecimento público é importante, mas a gente tem que tomar cuidado para não responsabilizar também o usuário, né, por aquilo que ele está recebendo, né? Então, essa discussão de ensinar ele a ver é mais complexa, né, porque envolve, né, confiança, envolve rede, envolve uma série de coisas. Então, a gente tem que pensar sempre na fonte, né, e na distribuição, né? O usuário é só a ponta final, né? Então, essa é uma questão que, enquanto a divulgação e a informação são sempre importantes, né, ele é só o fim, né? A gente tem que tratar do meio e da origem. Né, sobre estar otimista, tem que estar, né, como engenheiro, como entusiasta da inteligência artificial, né, muito tempo trabalhando com isso. Gosto de lembrar que a inteligência artificial generativa, ela está no hype, ou seja, ela está no momento que todo mundo só fala disso, e que parece que nasceu ontem a inteligência artificial, mas a gente tem iniciativas já de 40 anos, o Brasil é expoente, né, a gente tem material humano, a gente tem material, gente produzindo coisas na área como eu falei, na área da saúde, na área de óleo e gás. A Petrobras aí é uma das grandes, né, empresas do mundo e utiliza muito inteligência artificial na defesa, na produção científica, a gente exporta, né, inteligência artificial. A gente tem que pegar toda essa capacidade humana, né, e tentar, né, internalizar, tentar fazer isso com uma política realmente nacional, como a ministra e o Bruno bem falaram várias vezes, né, e fazer com que a gente seja esse player que a gente tem essa aptidão para ser, né? Proteger a mão de obra, manter ela no Brasil, né? O trabalho remoto deixa isso um pouco mais difícil, né? Porque várias pessoas estão trabalhando para empresas estrangeiras, tem que pensar em todos esses aspectos para a gente, né, realmente crescer como uma liderança global, uma liderança do sul global e todos esses pontos. Então, acho que eles são, mas eu acho que as perspectivas são bem positivas para tudo que foi falado aqui. Muito bom. Então, eu vou terminar também com essa perspectiva otimista de vocês, a gente tem que ser mesmo. Ministra, queria agradecer demais pelo seu tempo, pelas informações que você trouxe, por trazer também a perspectiva do governo e do Ministério em relação a esse tema. Foi ótimo poder ouvi-la. Bruno e Fernando, também queria agradecer demais por vocês terem participado dessa live e trazer também as perspectivas de vocês. Eu agradeço, claro, a quem nos acompanhou nesse tempo todo. Queria lembrar que essa live vai ficar disponível nas redes sociais do Jornal Globo e do Valor Econômico. Você pode ver, compartilhar esse conteúdo. Também tem mais lives sobre o G20 vindo por aí, então fiquem de olho. O projeto G20 no Brasil tem o governo do estado do Rio de Janeiro como estado anfitrião, Rio Capital do G20 como cidade anfitriã, patrocínio de JBS e realização dos jornais O Globo e Valor Econômico e da rádio CBN. Fica ali um agradecimento para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.